Senhor. Nós vamos hoje ler a palavra de Deus que está no Evangelho de Mateus, capítulo de número 17, versículo de número 20. A palavra do Senhor diz assim: E Jesus lhes disse: Por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa-te daqui para acolá, e hades passar, e nada vos será impossível. Aleluia! Esse texto, Jesus Cristo, ele fala em um dado momento, no qual chega ali diante dos discípulos um homem desesperado, com seu filho, ora, passando por situações no fogo e na água. E o texto fala que os discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio. E o texto que nós lemos diz que Jesus falou: por causa da vossa pequena fé. Se você tivesse uma fé tamanho de um grão de mostarda, você iria ver milagres, iria ver sinais, iria ver maravilhas. E eu fiquei imaginando, sobre essa pequena fé. Jesus, ele comparou a fé com uma pequena semente. Não que essa semente pequena, um dia ela iria se tornar uma semente grande, uma semente pequena, de mostarda, a menor semente de todas as sementes. Iria se tornar uma semente de pêssego, iria crescer um pouco mais, depois iria se tornar uma semente maior ainda, uma semente de abacate. Não, a semente ela sempre vai continuar o mesmo tamanho. E Jesus mostrou ali para os discípulos que o tamanho da semente de uma mostarda faria toda a diferença. Por quê? Porque a semente ela é lançada. A semente ela não vai crescer. A semente ela vai morrer. A semente ela vai ser plantada. A semente ela vai ser aprofundada. Quando plantamos uma semente e colocamos ela no mais profundo solo, nós vamos entender que aquela semente ela vai morrer. Assim é com nossas vidas também. A semente da palavra de Deus tem que entrar profundamente no nosso interior. Não pode ficar no raso, mas a semente tem que estar profundamente dentro de nós. E através dessa semente que vai acontecer um grande milagre. Por quê? Porque da semente começa a criar uma raiz. Da raiz vem um caule. Do caule vem as folhas. E depois de tudo isso, ou seja, crescimento juntamente da raiz com o caule e com as folhas, esse conjunto total é que vai acontecer o fruto. Na nossa vida não é diferente. A semente nós temos recebido do Senhor. E nós temos que fazer com que ela crie raízes, com que ela possa crescer e dar forças ao caule. E esse caule gerar folhas lindas, para que juntamente, em um contexto total, aí sim, nós venhamos viver o fruto que o Senhor deseja de nós, que é uma fé viva, que é uma fé poderosa, que é uma fé eficaz, que é uma fé que vai viver os milagres. A raiz é a crença, nós precisamos crer. O caule é a confissão, nós precisamos confessar. As folhas são as nossas atitudes. E aí nós vamos viver o fruto poderoso que Deus idealizou para nós. Aqui Jesus ele fala: olha, vocês não conseguiram por causa da sua pequena fé. Porque a pequena fé deles não estava totalmente aprofundada.
Porque no versículo posterior fala, no 21, mas esta casta de demônios não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Ou seja, precisava ter o quê? Uma comunhão maior, não simplesmente, eu tenho fé, eu acredito, um dia vai acontecer, se Deus quiser. Não, a fé, ela é diferente. A fé nós vamos crer e aí a gente vai começar a confessar aquilo que está escrito na palavra de Deus. Que nunca viu um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Você vai começar a declarar a palavra de Deus, que você é mais do que vencedor. Você vai começar a confessar e você vai começar a ter atitudes. Nessa situação você vai chamar o milagre. Quando aquele homem se deparou com Jesus, aleluia, automaticamente ele viu o seu filho ser restaurado daquela situação que o inimigo estava colocando aquele jovem há anos já. E há situações na nossa vida que nós precisamos começar a deixar Deus enraizar a fé que Ele tem para a nossa vida, vencer essa situação. Começar a declarar no mundo espiritual, chamar à existência as coisas que não existem. Aleluia. Começar a ter atitudes que vai gerar um milagre, que vai gerar a conquista. A nossa vida é um eco. Tudo que a gente faz vai voltar para nós. O eco como que é, né? O pessoal fala, se ela está num lugar que faz o eco, nossa vida é isso, a nossa vida é um eco. A nossa caminhada com Deus tem que ser um eco frutífero. Quando você ter ações, aí isso vai voltar para você. É a lei da semeadura. Tudo que o homem semear, ele vai colher. E às vezes nós estamos colhendo hoje situações que nós, infelizmente, semeamos lá atrás e estamos colhendo. Eu queria trazer exatamente essa reflexão para você. Não queria falar sobre os jovens, sobre a libertação do jovem, sobre os discípulos. Eu queria trazer a você essa reflexão, que você precisa aprofundar a sua vida com Deus. Porque os discípulos até estavam com Jesus, até estavam caminhando com Jesus, e eles não conseguiram. Mas, quando Jesus declarou para eles ali aquela fé pequena, talvez no coração deles eles ficaram pensando, como isso que pode acontecer? Uma semente tão pequena. Deus está dizendo o seguinte, eu faço das formas inimagináveis, da pequena situação que o homem possa ver e achar, daqui não vai sair nada. Quem pode imaginar que, de uma semente tão pequenininha se torna uma árvore tão gigantesca, tão grande? E eu quero te dizer, não despreze o que Deus tem falado ao teu coração. Creia, tenha fé, profetize essa situação, comece a declarar essa situação e tenha atitudes que vai trazer um milagre para a tua vida. Eu quero orar agora, quero clamar pela minha vida, pela tua vida, para que nós vivamos pela fé. Porque a palavra de Deus diz, o justo viverá pela fé. E que você tenha uma vida de fé. Fé no Filho de Deus. Fé em Cristo Jesus. Fé que o melhor de Deus está por vir. Vamos orar agora. Peça para Deus acrescentar em você. Se você
já não acredita mais, não acredita mais no casamento, não acredita mais numa vida profissional, não acredita mais num ministério, numa igreja. Peça para Deus colocar fé no teu coração, porque ainda que ela seja pequena aos teus olhos, vai se desenvolver quando você colocar no profundo do teu coração essa semente e começar a deixar ela crescer. Vai acontecer um milagre. Pai, em nome de Jesus, nós carecemos, Senhor, desse pequeno elemento, Senhor, que a Tua palavra nos fala que se nós tivéssemos, nós diríamos aos montes, sai daqui e vai para lá. Eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, acrescenta mais fé em nós, que nós possamos ver, Senhor, com os olhos da fé, os olhos espirituais, Pai. A fé é um firme fundamento das coisas que não se vê fisicamente, mas das coisas que se esperam espiritualmente falando. E nós esperamos em Ti, Pai, e cremos que o Senhor vai fazer. Quando nós menos esperarmos, vai acontecer, porque o Senhor é Deus fiel. Eu te louvo, eu te agradeço, porque o Senhor tem infinitamente mais do que pensamos ou pedimos. Eu quero, Senhor, colocar a minha vida e a vida dos meus irmãos diante de Ti. Derrama sobre nós, Pai, a Tua presença e a Tua porção, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, eu te amo, Jesus. Fique na paz. Shalom Adonai.